Uma das coisas que acontece no século XVIII que me impacta referente ao avivamento, além de todo mover, além de toda a salvação, nós temos o Wesley, nós temos o Whitefield, nós temos Jonathan Edwards, nós temos Charles Wesley, enfim, nós temos homens de Deus se levantando no século XVIII, um chamado Grande Despertamento, né? O Grande Avivamento, o primeiro Grande Despertamento. Uma coisa que me deixa impactado é a vida de Wesley, a preocupação dele nas futuras gerações. Wesley não se preocupava apenas com a sua geração. Aqui, cara, é uma lição profética para nós. Por quê? Porque quando chega um determinado momento no avivamento que Wesley está liderando, cara, toma uma proporção imensa. O Whitefield, um grande pregador do ar livre, também está pregando. E agora novas pessoas estão pregando o evangelho. Pessoas que não haviam sido ordenadas pela igreja anglicana. Ou seja, são pessoas leigas que estão pregando o evangelho. A igreja anglicana, eles querem parar isso. Eles querem parar porque não foram ordenados. Então vocês não devem pregar o evangelho. Ele chega até o Wesley. Lógico, Wesley nunca quis formar uma nova denominação. Ele nunca quis que as pessoas saíssem da igreja anglicana. Só que acontece algo, irmãos. Wesley não vai parar e não vai permitir que as pessoas parem de pregar o evangelho. E ele vai ter um zelo para isso. O que acontece? O metodismo começa a crescer. Começa uma espécie de células, né? Reuniões, discipulado. Eles se reúnem pelo menos 1 ou 2 horas por semana para meditar na palavra e orar. É isso que acontece lá no século XVIII. Esse movimento acaba acontecendo avivamentos locais nas casas, nessas reuniões pequenas. Uma das coisas que Wesley vai se preocupar com a liderança que está se levantando, que está conduzindo essas reuniões, é fazer com que eles lembrassem cada participante para viver uma vida piedosa, de pureza, de santidade. Chega um determinado momento que esses ministros leigos, essa é a palavra, ministros leigos, estão se levantando no poder de Deus e alguns se perdem no meio do caminho, é fato, alguns se perdem. Mas o Wesley ele tem um zelo pela palavra de Deus, um zelo pelos ministros e ele começa a se reunir com um grupo de ministros e ele vai dar alguns conselhos para os ministros. Olha o que ele disse, aqui eu quero ler para você rapidinho, para você entender como que é a preocupação do Wesley para a formação de novos pregadores para tocar as próximas gerações. Ele diz assim aos pregadores: jamais permaneçam desempregados, nem empregados superficialmente. Sejam sérios, que o seu lema seja santidade ao Senhor. Olha, cara, que incrível. Evitem toda a leviandade como evitam o fogo do inferno. E a superficialidade como quem evita a blasfêmia e o praguejar. Não toquem em mulher, sejam amáveis, mas os costumes da terra não são nada para nós. Não tomem dinheiro de ninguém. Se lhes derem comida quando estão com fome, roupa quando necessitam delas, isso basta. Mas não tomem prata e não tomem ouro, para que ninguém diga que enriquecemos por causa do evangelho ou com o evangelho. Essa é a preocupação de um homem que está zeloso pela pregação fervorosa para as próximas gerações. Levantando ministros com santidade e pureza, dizendo: não toquem mulher, evitem pegar dinheiro, que seu lema seja santidade ao Senhor. Nós precisamos de homens, os homens mais velhos, que nos ensinem, essa geração mais jovem. Eu sou uma geração jovem de pregador, irmão. Eu sou uma geração dos jovens pregadores no Brasil. Homens sérios que se levantem e dão esses conselhos dizendo: não façam isso. O Wesley tem uma preocupação não somente com sua geração, mas a preocupação dele é: vou levantar, treinar pregadores para que as próximas gerações sejam tocadas. Sabe quem se levanta posterior a Wesley? No século XIX, um homem chamado Finney. Eu aconselho você a estudar sobre a história de Finney, particularmente é um dos homens que me inspira bastante. Finney ouve falar da vida de devoção de Wesley
e ele atribui à sua rotina as mesmas características que o Wesley tinha, de oração, de jejum. 2 vezes por semana o Wesley jejuava. Finney também vai pegar isso como princípio e se torna talvez o maior avivalista do século XIX. Que Deus levante homens que preparem não somente, que não apenas ganhem nossa geração, mas que preparem nossa geração para tocar as próximas gerações. Que Deus levante pregadores, assim como Wesley levantou em sua época.